coisa de gente burra. Olha aquele cara, aquele youtuber, ele só faz vídeo só, mano. Que lixo. Produz nada. Sim. Ali. Esse é o pensamento do cara ignorante que não entende a nuance da vida e acha que tudo é simples e porque ele não consegue entender o porquê do que, ele acha que esse porquê não existe. É o cara que nunca fez uma coisa complicada, entendeu? É preconceito mesmo. Tipo. Sei lá. Mas eu falei, tipo, você vê que o cara já passou por tudo isso, você pega um respeito, entendeu? Com game é a mesma coisa. Se o cara jogar Dota, tá ligado? Por exemplo, o Ele Igor, já tá jogando Dota desde 2012. O Dota 2. né? eu sei que eu vou entender esse cara, sabe? Eu vou me dar Ele é bem com esse nerd. cara. Você sabe alguma coisa sobre ele já? Ele é né? nerd, porra. O cara que joga Dota desde 2012 sem parar é nerd, pô. Mas é isso que ele falou, Rafael. Você sabe alguma coisa sobre ele porque é alguma coisa sobre você. Você sabe que você enxerga nele. Pô, isso eu acho foda. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Imposto é roubo. Imposto é roubo? Como assim? Tipo, não importa o porquê. Na história da civilização, se for implementado um sistema de impostos, é errado moralmente, não deveria acontecer, e se acontece é roubo. Eu honestamente não entendo mais como alguém pode ter dúvida ao redor disso. É sério. Cara, é que ó, o meu argumento é um Você argumento concordou com isso? pragmático. Não, eu não concordo pelo seguinte motivo. O argumento... Não, quero dizer, você concordou com o imposto? Não concordei. Não assinei quando eu Você nasci. paga porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu sou obrigado. E se você não pagar, vai acontecer com você? Hã? O que vai acontecer com você se você não pagar? Depende. Se eu souber não pagar, não acontece nada. Não, mas se você for pego. Se eu for pego, eu me fodo. Vou ter que pagar. Na real, nem tanto, né? Eu vou ter que pagar tudo que eu devo com um imposto alto. Tá, mas digamos assim, cobra um IPTU no seu PVA no seu carro, Aham. aí você não paga. Aí você tá andando com o teu carro na rua. Aham. Aí o governo pega o teu carro. Sim, Não tipo, fala ó, IPVA, eles vão pegar. Sim. Você fala, não, vocês não vão pegar, eu vou resistir. O que vai acontecer com você? Ela é um tiro. Pô, vai ser preso e tal. Alguma coisa Sim, assim. com certeza. O governo vai falar assim, ó, cara, você pode, por favor, dar o carro? Não. Ah, não, tudo bem. Não vai acontecer isso. Sim. Você paga porque você é obrigado. É um pagamento mediante ameaça de agressão. Bom, roubo. mas é que é uma visão, tipo, muito simples do... Eu tô definindo o que acontece. Exato, quando alguém se recusa a pagar imposto, entendeu? Só que o... Mas quando você aceita, tipo, alguém vai te assaltar e você dá a carteira, você aceitou? Não, só que quando o cara tá te assaltando, entendeu? Você não tá dentro de um contexto de vida no assalto ali. O assalto Depende, se o cara for carioca, talvez. Ia lá. Fica Não. esperto, tá com a carteira guardadinha Tipo, aí. quando né? você é assaltado, uma ocasião, um evento que acontece, entendeu? Quando o imposto é uma coisa, é um contrato social entre todo mundo. Eu não assinei essa porra. Você não assinou, mas todos os seus antepassados, toda a sua família assinou. Não, eles não assinaram porra nenhuma. Eles assinaram a partir do momento que eles entenderam como que era, e em vez deles saírem do país... Cara, eu te garanto que a maior parte deles não entendeu porra nenhuma. Mas aceitou, né? Tipo, Não. ele aceitou, porque se eu quisesse não aceitar, não pagar imposto, eu não pagava imposto. Eu pagava pra ver. Eu ia contra o Estado, entendeu? Ou eu me E o que mudava. vai acontecer? Não sei. Então o que A você tá vida dizendo é que meio quem pagou maluca, aceitou? Pode acontecer muitas coisas. Tá dizendo que quem pagou aceitou? Aceitou, de certa forma aceitou, né? Se pagou, Ah, então, mas você aceitou. disse que você não aceita pagar imposto, que você não aceitou pagar imposto. Não, eu aceitei pagar imposto. Eu não Não, mas gosto. agora há pouco você falou que você não aceitou. Não, você falou... Ah, sim, no começo, antes, quando isso foi inventado. Não, eu perguntei pra você se você aceitou pagar imposto. Você falou não. Não, você perguntou se eu gostava de pagar imposto. Não, eu perguntei se você aceitava. Se você paga Não, porque você eu Você aceito, paga eu porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu quero eu quero porque eu sou obrigado. Eu quero pagar imposto porque eu não quero... Mas se você preso. pudesse não pagar, você pagaria? Sim, eu entendo. Mas você entende o argumento pragmático do porquê o imposto precisa existir? Não, eu numa entendo, mas tá sociedade? errado. Você acha que é possível ter um sistema... Assim, eu acho que eu sei qual vai ser a tua resposta, mas vamos lá. Você acha que é possível que o Brasil, daqui a 20 anos, chegue a um ponto que não precise mais de um governo cuidando da saúde, da polícia, da construção de, sei lá, viadutos? Não, cara, você acha que um dia o ser humano vai se organizar em sociedade, não vai ter que ter um jeito de dividir a pilha de bens comum em todo mundo pra evitar até Não, peraí, você tem desperdício? duas perguntas diferentes aí. Primeiro, você acha que daqui 20 anos a gente vai poder ter isso? A gente podia ter isso amanhã. Você acha que Você acha isso mesmo? é algo que Você pode acha mudar mesmo? assim? Não, se as pessoas entendessem, sim, por isso que eu digo que libertarianismo é uma proposta cultural. Você tem que entender que agressão é errado. Se a sociedade entende que agressão é errado, então a gente pode ter isso amanhã.
Por isso que a gente não tem, porque tem algumas pessoas que acham que a agressão tá certa em certas condições. Mas a agressão, em certas condições, tá certo. Quais? Você tá defendendo sua vida. Não, mas era agressão, é defesa. Não, mas aí tem alguém te agredindo também. Então Sim, mas você tá agredindo em Não, troca. você tá sendo violento, é diferente. Então, agredir é ter iniciativa. Agressão é iniciação de violência. Ok, quando você está... por exemplo, tem um cara estuprando tua filha. Não, eu tô defendendo ela. Mas você que tá agredindo o cara, você não tá. Não, Ele tá agredindo eu tô só sua defendendo outra filha. pessoa. Sim, mas você tá agredindo o cara. Né? Não, Não? Não. Não tá agredindo o cara? não. Eu acho que você tá, na minha visão. Cara, ela tá sendo agredida, certo? Sim. Certo, então ela pode se defender, certo? Pode. Certo. Isso é transferível? O quê? Ela, É, pode, a ela pode defesa- transferir pra outra pessoa o direito de se defender? Pode. Sim, então se você... Mas é que eu não vejo mesmo, ela pode ser defendendo e agredir ao mesmo tempo. Tipo, Não, agressão... tem um certo ponto em que você passa de porque- defesa pra agressão. Tipo, sei lá, você vem me dar um socão na cara, aí eu vou pra casa, uma semana depois eu venho aqui e dar um tiro. Aí já é agressão. Agora, se você me dá um Você socão... pode agredir mesmo se defendendo no meu conceito da Não. palavra agressão. Não, entendeu? então você tá fazendo semântica freestyle. Palavras não significam o que você acha que elas significam. Elas têm um significado definido e preciso. Oi, com semântica freestyle. Não, na verdade, as palavras, o significado das palavras, elas vão mudando com o tempo dependendo do acordo social. E tem muitas palavras que têm um significado hoje que não tinha no passado. Isso Sim, não é mas apenas- elas têm que explicar uma coisa definida e não outra. Na Não verdade, pode falar assim, pra mim a isso significa definição outra das coisa. palavras Não. é mais o conceito social. Se eu falar que uma pessoa que está se defendendo pode também estar agredindo ao mesmo tempo, eu acho que a Tá maioria errado. das pessoas concordariam comigo ao mesmo tempo. Só porque Que- as pessoas que concordam não quer dizer que tá certo. No uso das palavras, talvez, porque como é um consenso social, é a maioria das pessoas concordando no que essa palavra torna significa. certo. Mas é porque o certo é relativo nesse sentido, na Não. casa das palavras. Não, claro que é. Porque se você... Não, cara, agressão é uma coisa objetivamente definível. Sim, mas o agredir na minha visão não é quando você... Agressão é quando você invade a propriedade privada de outra pessoa sem consentimento. Mas não existem Simples. outras definições de agressão, porque eu tenho certeza que se olhar no dicionário agora vai ter várias definições de Puxa aí. agressão. Bora aí. Mas de qualquer forma, voltando ao ponto original, vamos debater sobre Não, feminismo. porque você tava dizendo assim, você pode ter, pode. Aí você fez o outro argumento que era... Dentro de um consenso social, as pessoas, os seres humanos, várias tribos Você falar de se organizaram- defender de os bens públicos. Primeiro, não existe bem público. Não, bem público não, o excesso da produção social. O que é excesso de produção social? Sempre quando você junta com várias pessoas numa comunidade, por exemplo, tem uma fazenda que todo mundo cuida, vocês vão produzir Não, mais... não tem uma fazenda que todo mundo cuida. Se algumas pessoas cuidam, elas são os donos, elas são sócios numa empresa que é a fazenda. Sim, só que Então isso é uma sociedade de empresa, MSA. Só que o país é isso, só que em grande escala. Não. Não? Cara, uma SA é tipo, sei lá, nós três aqui a gente se junta e vai esquece fazer o uma termo fazenda. jurídico, pensa no Não, eu tô no dizendo, nós capital três aqui humano. a gente se junta e vai fazer uma fazenda. Nós três somos donos. Sim, Alguém foi obrigado a alguma coisa? Não. Não. Tá. você foi obrigado a várias coisas, né? Tipo, a vida te obriga a muitas coisas. Não, a vida te impõe escolhas que você não gostaria de fazer. Mas você não é obrigado a fazer nada. A vida também te impõe coisas que não são escolhas, né? A vida te impõe escolhas ruins. A vida Se te você- impõe fatos que não são escolhas, que impõem escolhas ruins Tá, mas também. daí o fato não tá sujeito à opinião. Mas o ponto é o seguinte, se nós três vamos lá cuidar de uma fazenda, nós três somos... Isso que você falou é um pouco da base do meu argumento do imposto. Não, é a base do meu argumento, você que tá distorcendo isso. Mas... Ok. Quer dizer, mas o ponto é o seguinte, nós estamos só de uma coisa. Uma nação não foi constituída pela livre associação dos indivíduos. Não existe nenhum caso registrado disso. Mas o primórdio de nação foi. Cara, não, todas as histórias, tipo, isso é história amplamente registrada. Só leia a história de qualquer país. A história de qualquer país chegou uma galera, matou outra galera e falou pro resto, cala a boca. Essa é a história da fundação de qualquer nação. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Me apresente uma nação cuja história não é essa. Tipo, por exemplo, Uma. Roma, quando conquistou, uma coisa... O mito de Roma é um irmão matando o outro. Não, tudo bem, mas na hora As que... legiões serviam pra uma coisa. Eu sei, mas o que eu tô falando é o seguinte, que na hora que Roma tava conquistando outras culturas, outros países, eles não necessariamente, destruíam toda a cultura, quebravam, matavam todos os poetas, destruíam todos os livros, não, eles assimilavam a cultura da nova do Mas novo assim, povo o fato conquistado. de que teve que mandar uma legião pra matar uma galera não identifica que talvez não existia uma relação de consentimento no meio da negociação? Não, com certeza não existe uma relação de consentimento. Então, Uma se não guerra, teve consentimento, Mesmo assim, respondem sobre a mesma nação. qual que é a diferença entre sexo e estupro? Aham. Mas não importa. consentimento. Mas, tipo, Qual que é a diferença entre que associação livre e invasão?
Mas é que isso vem antes, entendeu? Pra você Mas o quê? pra você ter Roma, pra você ter invasão, estados invadindo pro outro, você tem que já ter o Estado. Você vai já ter que ter a galera que se formou e que se organizou e criou um exército e aí expandiu. O teu argumento foi literalmente tipo, olha, Roma mandou uns caras lá e matou uma galera, então eles aceitaram. É que eu não consegui terminar o argumento, na verdade. O negócio é, eu falei que não necessariamente quando uma nação se forma, é sempre 100% a base da força, entendeu? Tem um exemplo que não é? Tipo, eu acho que a força está ali, eu não falei que é 100%. Eu acho que Mas ela tá ali. tá ali. Então invalida. Eu sei, mas é que eu Você sei. falou assim, ó, eu estuprei uma guria, mas em algum momento ela pensou. pensou assim, talvez, sei lá, a eu gente venha entrou- gostar desse cara depois. De repente perdoou tudo. Não. É que a gente entrou numa Então- tangente que eu queria Nossa, que explicar. exemplo horrível que eu dei. Sim, exato, bem trágico. Mas Sei lá, tipo, se alguém te assalta Aham. e você pensa assim, eu perdi 100 reais pro cara, mas se ele tivesse me pedido 2, eu teria dado. Isso torna os 100 reais de assalto certo? Sim, mas não é isso que então acontece foda-se. no imposto, por exemplo. O negócio é o seguinte, pensa. Vamos voltar lá atrás. Não existe civilização ainda, tá? Existe apenas nômades, ok? Andando pelo mundo, várias tribos nômades. Tá bom, beleza. Aí, Isso é eles... literalmente o livro Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe. Ele faz todo esse argumento pra mostrar como o Estado surge de... Tá, ok. Mas ok. Mas aí eles descobriram a agricultura, pecuária, não são mais nômades, vão se acertar no local, tal. E aí eles se juntam, aí o Zé faz uma fazenda ali, o Carlos faz uma fazenda ali, o Jota... aí tá ANCAP. Ok, tá. Criando as ovelhas pra lá, ok. A Ana aprendeu a fazer o suco de uva, tá com a plantação de uva, maravilhosa. Beleza. Daí, eles começaram a perceber que, tipo, todos eles produziam bastante mais além do que eles precisavam. Sim, daí Pra- você tem comércio. Exato. Aí você tem comércio, exato. Nisso eles perceberam que eles estavam produzindo mais do que eles poderiam comercializar, necessidade de comercializar entre si, e mais do que eles usariam, ok? Daí, as pessoas que têm, entendeu? Essas coisas de comércio. Só que daí começa a surgir um vilarejozinho do lado de pessoas que se aproveitam do comércio que surgiu entre essas fazendas e estão vivendo lá. Daí aí você fala, putz, precisamos organizar isso. O Zezinho tá entrando na minha fazenda pra pegar minhas uvas sem querer, tá uma merda isso. Isso Eu se não chama tenho- roubo, né? Sem querer. Com certeza, é roubo. Mas aí eu falo, putz, uma merda isso. Vou falar com outro Zé da fazenda pra gente montar uma defesa, pra ter alguém... Quer saber? Vamos montar isso, eles montam. Aí depois começa a montar vários outros sistemas pra... Até aí você tá descrevendo ANCAP. Sim, mas você percebe que isso é a fundamentação de como, na minha visão, claro, posso estar errado, como é o início do que é o Estado hoje em dia pra gente? Não, você tá até agora descrevendo uma sociedade ANCAP. Mas tipo, Qual o momento que se torna um Estado? Quando essa galera resolve falar, aquele cara vai participar e se ele não gostar, a gente vai meter porrada até ele participar. Isso é o Estado. O Estado não é uma organização de indivíduos. Uma organização de indivíduos se chama empresa ou sociedade. mas por que não poderia ser Estado, uma organização de indivíduos? Porque é necessariamente... Não é. Mas Eu não quis Se participar. tiver um cara que não quer participar, Qual que é a diferença entre... Assim, você tem uma empresa de 1 milhão de funcionários e um cara escravizado. Ok. Essa empresa é legítima ou não? Ela tá cometendo um crime ou não? Ela tá cometendo um crime na minha visão, moral. Tá, então daí a gente tira o escravo. Agora tá certo? Se essa era a única coisa objetivamente errada moralmente, sim. Não, então esse é o ponto. O Estado, ele não é uma associação de indivíduos. Ele impôs, ele chegou pra alguém e falou, você vai participar e se você não gostar, eu vou bater em você até você aceitar isso. Agora parece assim porque já Mas passou é assim. muitos anos. Mas o começo Parece, dele... é assim. Sim, mas o não, começo mas dele... o começo, acho que o que ele quer dizer é o começo O da começo organização. da civilização é o que você tava contando. Esse é o começo Quando das as pessoas começam esse a é o produzir, melhor jeito, elas talvez. começam a Exato. trocar e elas reconhecem que elas precisam ter aí, instituições ó, de defesa de propriedade privada, registro. Alguém tem que blá, 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 organizar blá, blá. tudo, alguém tem que tomar cuidado. Isso pode ser feito de maneira voluntária. Mas isso é o governo. Não, você tá confundindo governança e Estado. Governança é uma coisa e Estado é outra. Por exemplo, uma empresa tem governança. Quem que vai fazer a contabilidade, levar o café, dar bronca se o cara faltar, etc. Mas o Estado Isso é é a governança. governança. Como que você vai fazer uma Não, governança? acho que o Estado Governança pode ser... Tipo, como que você vai fazer a governança de um local enorme como o Brasil, com 200 e não sei quantas milhões de pessoas? Você não precisa fazer. Não precisa fazer. O que vai impedir do Zezinho... Peraí, você acabou de mudar o argumento. Ok. Não. Não precisa fazer. Vamos lá, vamos nesse. Não, não precisa fazer. Por que precisaria?
Por que você não precisa ter uma organização entre as pessoas? Não, você vai ter organizações entre as pessoas. Elas acontecem. Isso por se que chama que ela- sociedade. Mas é que, exatamente, mas o Estado e a sociedade tem tudo a ver, né? Acho que Não. o que ele quer dizer é que, Não, a ideia que a então- gente tem de Estado, talvez, não sei. Vamos lá. É assim, o que ele tá dizendo que é o Estado, na verdade, é um grupo de pessoas, ou um grupo, que quer impor a vontade deles sobre todo um outro grupo, independente da vontade individual de cada um. Aham. E que não é necessariamente uma pessoa ou um grupo que quer, não sei, talvez o teu bem. Aham. Quero esse grupo aqui. Sim, só que aí Mesmo que seja pro teu bem. Digamos, eu chego lá e falo, ó, Igor, seguinte, você tá cuidando das suas filhas mal, eu acho que você devia estar educando elas de outra forma, e agora eu vou educar tuas filhas, e se você não gostar disso, eu vou te quebrar de porrada pra você aceitar então, isso. acho que o que ele Mas quer eu dizer... tô fazendo isso pro teu bem porque eu tenho interesse. Sim, Ainda tá errado. acho que o que ele quer dizer fundamentalmente é alguém que vem e te tira a tua liberdade, tá ligado? Aham. Sim, é agressão. Acho que, assim- se você consegue imaginar que algo vai contra a tua liberdade, tá errado. Não é isso. É porque você imaginar uma coisa. Agora, assim, se você não consentiu com essa estrutura de organização, tá errado. Essa que é a coisa. Indivíduos sempre vão se Mas como associar. ninguém vai consentir nascendo, tá ligado? Do jeito Não, que a nós vida somos funciona, obrigados. né? Mas Não tem como do jeito consentir que o essa porra. mundo é hoje, não tem o que fazer, eu tenho o que fazer. O que a gente pode fazer? É, tipo, você nasceu, tem que De consentir. maneira- a de maneira organização prática. vigente, pô. Você nasceu escravo, você consentiu com isso? Não, mas de maneira prática hoje, não há muito o que fazer. Você falou, pô, amanhã a gente poderia ter algo. Se todo mundo sacasse, sim. Se o mundo Não, o que a gente fosse de precisa outra fazer antes de forma, tudo é se a fazer as realidade pessoas fosse de entenderem outra que a agressão tá errado. E por isso que o libertarianismo é uma proposta fundamentalmente cultural. É porque tá na cultura das pessoas que, em alguns casos, é certo a gente agredir elas por bem delas. E isso que você tá me dizendo agora muda toda uma visão que eu tinha desse movimento. Que eu achava que era um movimento primariamente muito... não é boba a palavra, mas é como se fosse... É ingênuo. Ingênuo. essa é a Revolta, palavra, sim. exatamente. É um Revoltadinho, movimento... tipo, Exato, os caras são ingênuos, pô, mas nós somos humanos. Os humanos, eles fundamentalmente querem São ser... filha da puta. Eu não quero ser rico, eu quero só ser mais quero rico cuidar da que minha ele. Não, veja, como é. Eu não quero ser rico, eu quero ser mais rico que ele. Então, assim, se a gente conseguisse, como você tá falando, que a principal ideia é mostrar para as pessoas que a agressão tá errado, então se faz parte, se é primordial pro movimento mostrar e fazer as pessoas entenderem que a agressão tá errado, acho que então isso aí já faz mudar minha cabeça. Porque o que eu pensava era, os caras simplesmente esperam que as pessoas... O movimento, ele Se apenas se organizem baseia... automaticamente, Não. da jeito mais eficiente possível. Não, quer ver? A analogia que eu sempre faço é o seguinte. Todo mundo não. 99,7% da população mundial entende que pedofilia tá errado. Mundial não sei, mas sei lá. Brasileira, vai. Sim. Sim, e o resto a gente tem cadeia por um motivo, certo? Sim. Então, a proposta do libertarianismo é que a gente trate a agressão como a gente trata hoje pedofilia. Certo? Se alguém chega aqui e fala assim, pensando bem, eu acho que pedofilia você pode achar que tem uma função, porque daí a criança, ela tem que... A gente achar esse cara a coisa mais absurda da Terra. Sim, absurdo. A gente ia ostracizar esse sujeito. Fazer o mesmo com a A gente não ideia ia de se associar agressão. com ele. Certo? Entendi. A proposta do libertarianismo é que as pessoas deveriam tratar quem defende a agressão da mesma forma. Tipo, o cara falou assim, olha, a gente tem um problema aqui muito difícil de resolver, então vamos quebrar alguém de porrada e pegar as coisas dele e a gente resolve. E a gente olhar pra ele como, tipo, mano, você é retardado, velho? Mesmo que seja de maneira mais velada possível, qualquer tipo de agressão ser tratada Sim, como mas algo agora a absurdo. gente tem pessoas tentando normalizar a pedofilia e a gente reage a isso com o maior absurdo e Sim. revolta. É isso. Eles querem transformar a pedofilia numa doença e a gente tem que Falar, pensar... não, tem que ser tratado e pensar que... Não, cara, isso tá errado, acabou. Eu sinceramente, se o Tem cara, gente se um que tá cara querendo que normalizar praticou pedofilia... Se o cara sente necessidade e não faz, eu perdoo esse sujeito. Pra mim, ele tá sendo um herói até. Ele tem a vontade de fazer uma maldade e se controla. Ótimo. Mas se o cara tem essa vontade e faz, eu quero a morte. Não, mas se o cara vai lá e defende isso, o cara vai lá e fala, não, eu acho que eu deveria poder. Aí eu quero que você vai se fuder. Então, exatamente. E eu vou dar um soco esse é na o sua ponto. cara. Esse é o ponto. Vou A quebrar proposta do Então, a libertarianismo própria é que a ideia gente da deveria agressão- tratar qualquer pessoa que defenda qualquer tipo de agressão com essa mesma forma. Tipo, você acha isso? Vai se fuder. É isso. E quando tem pessoas, Só que eu quero- grupos com interesses diversos e eles foda-se o que você pensa e eles vão te agredir, você tem que se defender. Cara, sim, a gente chama isso de bandidos. É por isso que a gente tem, tipo, cercas e armas. Não necessariamente e... bandidos, podem ser outra civilização, outra nação. Então, de qualquer sim. maneira, você tá tentando invadir o que é meu. Sim. Mas aí, sabe qual que é o problema? Daí que entra o meu problema com o anarcocapitalismo. Hum. Daí, vamos se organizar pra se defender desse filho da puta. A Rússia vai invadir. Querendo ou não, a gente vai ter que fazer um programa social que vai ser o exército, que é um programa social.
né? E é um programa social de Estado. Você notou que você mudou o argumento? Eu mudei em que sentido? Você mudou o argumento de um argumento ético por um argumento técnico. É que eu acho que A tem galera geralmente faz vários. isso. É porque você começou a dizer assim, não, tá certo, porque moralmente essas pessoas isso aqui. Eu te falei assim, não, tá Eu falei- sempre eu falei errado. que Você tinha um falou, não, mas argumento então como é que a gente resolveria problemas? Pragmático, né? Então, você mudou de um argumento ético para um argumento pragmático. Na verdade, o meu argumento pragmático foi desde o começo. Não sei se eu tava indo no argumento Você ético. tava, na verdade, no argumento ético. Tipo, é certo porque por causa dessas coisas aqui. Então isso torna isso ético, moral, tipo, isso aqui é defensável, tipo, ok. Às vezes as pessoas fazem esse argumento velado, tudo bem, eu não cobro ninguém sobre isso, acontece. Mas você tava fazendo um argumento primeiramente ético. Entendi. O teu argumento agora é tipo, tá, mas se isso aqui tá errado, então como é que a gente resolveria tal problema? Então a gente pode fazer uma analogia, assim. Digamos assim, eu falo pra você, ó, o ano é 1847 aqui no Brasil, escravidão é legal. Aham. E eu falo pra você, Monark, acabar com a escravidão no Brasil, cara. Aí você fala, bicho, mas quem que vai colher as bananas, cara? Entendeu? Porque, tipo, a gente precisa de mão de obra barata pra colher as bananas, porque senão a gente não vai ter quem colher as bananas, a gente não vai conseguir exportar, e o Brasil vai ter um déficit e o país vai falir. Qual que é a resposta pra isso? Foda-se. Foda-se, vamos acabar com a escravidão. O Exatamente. negócio é errado. Então você me fala assim, não, mas, ó, tem esse problema aqui que a gente Mas- tem que mas eu- resolver. E aham. se a gente não obrigar as pessoas a resolver esse problema, a gente não vai conseguir resolver ele. Mas como que você, por exemplo, vai acabar com a escravidão sem ter uma organização de Estado? Não, mas Que a escravidão só mantém a existia por lei. causa de proteção estatal. Porque você tem todo o custo Na de ter um verdade, a escravo. escravidão ela existe porque existe uma dinâmica de poder que, quando o mais forte domina, ele pode fazer o que ele quiser com você. Tá, sim, mas você não acabou de descobrir descrever Estado? Mas se você. Então, mas aí acho que o que ele. Mas é que o Estado ele não só te domina e te fode, entendeu? Ele também provém uma base para a qual a sociedade pode existir em harmonia. Cara, um defensor de escravidão poderia fazer o mesmo argumento. Mas é que Existia você... esse argumento nos É que Estados você Unidos queria durante a transformar o Abolição. Estado em escravidão. Não tem como você comparar as duas coisas, na minha visão, entendeu? Porque apesar de existir um elemento da assim, força do... se eu roubo 100% do teu trabalho, você é escravo? Só. Sim. Eu roubo 98% do seu trabalho, você é escravo? Só. Eu roubo... Eu vou baixando isso até 34%, você é escravo? Ó, quando eu não Assim, seria escravo, mesmo se você escravo, roubar aí- uma parte do meu salário, que é justificável pra ser usado para o bem da sociedade, que vai me retornar isso no futuro de maneira externa, né? Que é o Estado. Tipo, a gente investe no Supostamente. É, isso é o que a gente acreditaria. eu ainda acredito, mas tudo bem. A gente investe no Estado porque o Estado vai garantir segurança, o Estado mas então vai por que que ele garantir obriga? transporte. Se ele vai fazer isso mesmo, por que ele precisa te obrigar a pagar? Porque A Netflix precisa te obrigar a assinar ela? Porque o brasileiro... E Porque se o Estado desse um serviço bom, a gente naturalmente contrataria, isso que tá dizendo? Não necessariamente. Só se fosse culturalmente ensinado pra que fosse assim. Mas o fato de que ele te Porque obriga... o mais Porque, assim, inteligente seria se você pegar percebe que isso tudo vai do te ajudar Estado e mesmo, se ignorar você o percebe Estado que isso vai te depois. ajudar mesmo, por que você é obrigado a pagar? Porque a natureza humana faz com que os seres humanos precisam ter uma regra pra fazer a conduta dele ir pra aquele caminho. Se ele não tiver então, essa regra... aceitando esse teu argumento, então por que a gente não teria totalitarismo? A gente tem um pouco, já tem. Não, mas você tá dizendo assim, o ser humano precisa, não sei o quê, precisa colocar uma regra, porque senão ele vai... Tá, então por que a gente não tem, tipo, poder total pra um ditador? Porque se o ser humano precisa de uma regra e tudo mais, por que a gente deixa ele votar? Bom, como funciona na China, mais ou menos, né? Não é pra um ditador, Porque pra um grupo esse é o no ponto, poder, uma vez que você e admite eles assim... estão indo bem. Porque uma vez que você... Talvez até a ditadura não seja não que eu defenda a ditadura, entendeu? Mas, né, economicamente falando, quando tiver 100%, tiver ao vivo, fala pra gente. Dá pra tá? Bom, onde que a gente perdeu? Galera, sinto muito, a gente teve Caiu, a um gente problema continua aqui. técnico, mas a gente continuou Estatizaram conversando, aqui. o argumento evoluiu. Mesmo sem vocês assistindo. Mas a gente vai continuar. Agora a gente tava falando... Honestamente, no Twitter, a galera tava fazendo bolão de quanto tempo até se virar ANCAP. Sério? Cara, eu sinto que eu sou. Eu não sei se eu sou ANCAP, porque assim, eu vejo o seguinte, você Você falou. acha que a agressão é objetivamente errado? Acho. Então você é Acho. ANCAP. Então, beleza, eu acredito nisso, mas sabe que eu não Falasse consigo. aí, hein? Falasse enorme. Sabe que eu não Sim, enxergo? essa é a definição. Você pode ser um cristão também. Cristão acha agressão errado. Não, mas se você acha a agressão errada em todos os casos... Mas o ANCAP Você é é uma filosofia que engloba muito mais do que só isso, né? Você Não, pode tem ter... consequências. Mas a base da É filosofia isso. anarcapitalista é... Uhum, Tem propriedade privada na sua pessoa, uhum. você é dono do seu corpo, você é dono do seu trabalho, o que não Uhum. significa de valor do trabalho, mas você é dono dele. Você é dono das suas ações, você tem liberdade para se associar. Qualquer coisa que coaja você, que inicie coerção, né, que inicie, ou seja, agressão, qualquer agressão contra você é objetivamente errada.
Você tem a liberdade de usar a sua Mas propriedade privada Uhum. e se associar com outras pessoas da maneira que você quiser, e quem te agredir tá objetivamente errado, você sempre tem o direito de se defender. Se Sim. você concorda com isso, você é ANCAP. Tá, faz todo sentido pra mim. Então tá, então eu sou ANCAP. Mas veja bem, Seja bem-vindo. olha só. Mas olha só, eu não sei, Glória a Deus. eu não sabia dar um nome só. Mas olha só, por outro lado, veja. Olha só, eu penso de uma maneira mais objetiva, que é a seguinte. É a seguinte. Eu tenho alguém me ligando aqui, acho que alguém que tinha meu telefone falou, vou ligar na live, você vai trabalhar. Parabéns, você conseguiu. Não, ó, presta atenção. Você falou, a gente poderia ter uma sociedade assim amanhã. Aham. Mas. Mas se todo mundo entendesse, né? Sim. Se a gente derrubar o Estado amanhã, os mocorongos vão fazer outro. Então, Sim, Tem que ter uma cultura antes do por isso que Eu entendi o amanhã, não é proposta amanhã. cultural. Posso Mas fazer eu- uma pergunta pra você? Desculpa. Pera aí, rápido de terminar. Fala. Um Bitcoin. Por exemplo, saúde, por exemplo. Objetivamente, se a gente tivesse vivesse num lugar onde a gente não tem um Estado, Uhum. e como é que ia ser feita a saúde, sabe? Uhum. Objetivamente. Então, ó, a resposta é o seguinte. Pera aí, na real, qual que tu quer, cara? Tu quer a Blonde Ale, tu quer a Premium Pale Ale. E tem uma de trigo aqui também. Vai com essa, tá? Eu vou com a amarela capitalista aqui, desculpa. Eu tô com a verde. Beleza, vai ser vou na uma-